Graças a paz, irmãos. Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que Deus os trouxeram até aqui. Hoje não foi um dia dos mais fáceis para mim, em particular. Vocês sabem por quê, né? Mas em dias difíceis, Deus também está lá. Amém? Então, embora o dia não foi dos mais fáceis, mas a todo tempo, Deus estava presente. Amém? Então, que bom que todos vocês decidiram vir para cá hoje. E eu queria saber se de todos que estão aqui, tem alguém aqui pela primeira vez, tem alguém aqui que não conhece o nosso lounge. Se você está aqui essa noite e não conhece o nosso lounge, não sabe nem o que é, só levante a sua mão sentado no lugar que você está, amém? Porque você vai receber uma lembrança como essa que está aqui. Fique com a sua mão levantada, para que você possa ser identificado, e você vai receber uma lembrança como essa dos nossos voluntários, ok? Só abaixe a mão quando você receber uma lembrança como essa que está aqui. Você vai gostar, eu garanto. Hoje é nosso primeiro culto, depois da partida do nosso amigo e pastor Pedro. E 1000 coisas passaram pela minha cabeça em falar. 1000 coisas. Muita gente me ligou essa semana, muita gente prestou as suas condolências,
Foi muito bom cada ligação recebida, cada abraço recebido. Foi muito importante para mim, particularmente. A nossa pastora está bem dentro do possível, pastora Gigliola, família do pastor. Hoje também foi um dia, se foi difícil para mim, imagine para eles, muito mais, né? Então foi muito difícil para eles estar presente aqui hoje. Mas em breve estarão conosco, amém? Em breve eles estarão aqui cultuando a Deus conosco. Naturalmente hoje eu não poderia falar de outra coisa a não ser de legado. Legado. O legado que o nosso amigo, o nosso pastor Pedro deixou. Mas antes eu quero iniciar com um texto que eu nem passei para os meninos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não deve aparecer no telão, porque eu não passei, não me lembrei de passar. Não sei se dá tempo aí de jogar, mas não, né? Ok. Então você acompanha na sua Bíblia, no seu celular aí, enfim. Mas eu vou ler aqui, pode confiar. Vou ler até na Bíblia aqui direto, para não... 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Este foi o último texto que o pastor Pedro pregou. Se você assistiu a transmissão semana passada, você se lembrou aí que ele usou, esse foi um dos textos que ele usou para pregar na sua última mensagem. E o final diz assim: consolem-se uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo diz isso nessa carta. Por isso eu estou usando esse texto, porque é tempo de consolo, é tempo de nos consolarmos. O que nós cremos determina como nós reagiremos às nossas aflições. Amém? Sabem quem disse isso? Foi o pastor Pedro. Ele disse isso. O que nós cremos, no que você acredita, vai determinar como você vai reagir às aflições, às adversidades, porque elas virão. É inevitável. Eu diria até que elas são necessárias para o nosso crescimento. Eu não sei exatamente quantas vezes eu vou subir aqui para pregar. Eu não tenho esse controle, eu não tenho esse domínio. Quando você entrega a sua vida a Cristo, esse controle, esse domínio, deixa de ser seu e passa a ser dele. Amém? Quando você se entrega, quando você mergulha em Jesus, você abre mão de controlar a sua própria vida. Então eu não sei quantas vezes eu vou estar aqui falando à igreja, mas eu sei que se eu estou aqui hoje, e se eu estou aqui, se hoje eu prego o Evangelho, foi porque um simples homem decidiu pregar a palavra de Deus para mim. Foi porque o pastor Pedro decidiu pregar o Evangelho. Não só para mim, para todos nós que aqui estamos, amém? Ele acreditou. Pode até
parecer exagero, mas não é dizer isso. Não é. Não é porque a forma, a simplicidade que eu ouvi o Evangelho aqui nesta igreja me fez acreditar que era possível. Vocês sabem, o Evangelho ele é pregado, ele é muito pregado. Muita gente ouve o Evangelho, mas nem todos que ouvem acreditam. Não é verdade isso? Nem todos que ouvem se convertem, nem todos que ouvem entregam a sua vida a Jesus. E eu fiz isso quando eu ouvi. A maneira como eu ouvi, a forma como eu ouvi, a simplicidade como eu ouvi, me fez acreditar na pessoa de Jesus. Num mundo como esse, queridos, um mundo tão complexado, um mundo tão corrompido, a forma que o Evangelho chegou até a mim, me mostrou que era possível caminhar com Jesus lado a lado. Lado a lado. A forma como o Evangelho chegou até a mim, me mostrou que era possível ser igual a Jesus, buscar ser como Ele. Agir como Ele, reagir como Ele. Não é essa a ideia? Não é esse o pensamento de uma igreja ao pregar o Evangelho? Que possamos nos parecer a cada dia mais e mais com Ele? Pois pastor Pedro foi a pessoa que Deus usou para me convencer disso. Porque nós precisamos ser convencidos. Nós precisamos ser convencidos de que o Evangelho é uma mensagem verdadeira, uma mensagem que liberta, restaura, resgata. Nós precisamos ser convencidos de que sem Jesus nós estamos mortos, espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Sem Jesus nós não temos esperança, sem Jesus não há futuro. Nenhum. Não existe futuro fora de Cristo. Não existe vida fora de Deus. E para uma pessoa falar isso para você, para que você entenda e acredite, ela precisa saber fazer isso. E o pastor Pedro sabia fazer isso muito bem. A prova é que nós estamos aqui. Mas a grande questão é, como? Como fazer? Porque esse é o chamado, esse é o legado. Esse é o legado que vive. E esse é o legado que nós não podemos deixar morrer de forma alguma. Esse é o chamado de todo crente, todo cristão. Como? Já ouviram aquele ditado? Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não funciona. Eu fui criado assim. Não funciona. É uma coisa que não dá certo. Sabe, a gente não vai muito longe dessa maneira. A única forma da gente conseguir convencer alguém é vida na vida. A gente vai dar voltas. Nós vamos encontrar 1000 maneiras de pregar o Evangelho. Nós vamos encontrar 1000 maneiras de comunicar o Evangelho. Você vai rodar, você vai encontrar igrejas maravilhosas, gigantes, fazendo coisas excelentes. Mas no final de tudo, se resume em vida na vida. Se a tua vida, se a minha vida não refletir o Jesus que eu prego, nada do que eu fale, ou nada do que eu faça, vai funcionar. Vida na vida. Sempre cairemos no vida na vida. Você quer comunicar Jesus de uma maneira poderosa? Você quer
comunicar Jesus de uma maneira extraordinária, você quer apresentar Jesus de forma sobrenatural, as pessoas sempre vão olhar para a sua vida. Elas sempre vão olhar para aquilo que você está fazendo. E com isso eu não estou dizendo que você não pode ter defeitos, que você não pode errar. Você pode, certamente os tem. Certamente você erra, assim como eu também. Mas a tua essência, ela não pode ser comprometida, amém? E nesse aspecto, o pastor Pedro, posso dizer a você, ele não falhou. Na essência da comunicação do Evangelho. Todos nós aqui somos discípulos do pastor Pedro, ou direta ou indiretamente. Porque esse é o processo do discipulado. Discípulos aonde discípulos fazem discípulos. Amém? Um discípulo ele só consegue reproduzir outro se ele conseguir derramar a vida de Deus que está nele na vida dessa outra pessoa. Ao passo que ele fará a mesma coisa e assim vai. Assim realmente se faz discípulos. E falar sobre isso, e falar assim, é voltar lá nos primórdios, talvez, da pregação do Evangelho, das estratégias de igreja, que são tantas. Mas no final de tudo, o que importa mesmo é a sua vida. É o que você reflete com a sua vida. No final, o que importa é como você trata as pessoas, é como você trata e lida com o dinheiro, é como você trata os seus amigos, é como você trata a sua namorada, o seu namorado, é como você trata o seu esposo, a sua esposa, é como você trata os seus filhos. É como você trata a sua igreja. É como você se relaciona com as pessoas da sua igreja, fora dela, do seu trabalho, da sua faculdade, vida na vida, sempre, o tempo todo. Sempre vai ser isso. Nós não vamos conseguir mudar isso, porque foi assim que Jesus fez. Essa foi a estratégia de Jesus. Andando, caminhando, conversando, comendo, bebendo. Foi sempre assim. Por que eu acabei me apegando tanto à pessoa do pastor Pedro? Porque era o que a gente mais fazia. Era o que a gente mais fazia. Houve um tempo, houve uma época que nós sempre estávamos juntos. Por fim, antes dele adoecer, nem tanto em virtude das demandas, mas a coisa já estava tão impregnada que a gente já não precisava mais estar tão perto para estar conectado. Isso também acontece. Acontece muito entre marido e mulher, por exemplo. Você não precisa estar colado o tempo todo para saber como ela pensa, como ela vai agir, como ela vai reagir, como... Você não precisa. Amizade é assim, amizade é algo muito sagrado. Porque Jesus, podendo nos chamar de servos, Ele decidiu nos chamar de amigos. Então, queridos, amizade, se você tem, valorize. E se por um acaso você não tem, construa. Porque nós vamos querer fortalecer muito os nossos laços aqui nessa igreja. Muito. Não que não fazíamos isso antes, fazíamos. Mas queremos fazer mais. Queremos fazer muito mais. Não acredite naquilo que eu falo, se aquilo que eu falo não estiver condizente com a palavra de Deus.
vida na vida. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes numa sessão de aconselhamento, Júnior, mas verifica aí. Se não bater com a Bíblia, se você não achar, pode descartar o que eu estou te falando. Quantas vezes essa igreja não ouviu isso? Quantas vezes? Queridos, é preciso coragem para dizer coisas assim. Você não vai ouvir coisas assim em muitos lugares. Não vai ouvir. E eu vou me apropriar muito dessa frase. Muito. A tua vida precisa fazer com que as pessoas acreditem. A nossa vida precisa refletir Jesus na vida das pessoas. É isso que vale a pena. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado, olhar para Jesus. Foi no que o pastor Pedro me fez acreditar. É por isso que eu estou aqui hoje. E é por isso que eu subi aqui para pregar novamente hoje. Júnior, olha para Jesus. Olha para Jesus, você vai ver, não é tão complicado assim. Olha para Jesus. É possível. É possível suportar. É possível resistir. É possível insistir, porque às vezes nós temos que insistir nas pessoas quando nem mesmo elas querem. Ele insistiu em mim várias vezes quando eu já não queria mais. Várias vezes. Eu sei aqui de várias pessoas que ele fez a mesma coisa. Talvez até em momentos que nem ele mais conseguia. Porque não é fácil, mas é possível. É possível amar, porque Jesus amou. E se Ele te amou, você também é capaz de amar, amém? Essa pessoa que está aí do seu lado. É possível. E porque é possível, nós estamos aqui. Amém? E porque é possível, nós vamos seguir. Porque é possível, nós vamos continuar pregando essa simplicidade do Evangelho. Não é fácil decidir pregar o que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, o que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir. Não é fácil. Mesmo assim, você decidir pregar. Quando você sabe que talvez, se não todos ou mais da metade das pessoas que ouvem, não vão gostar daquilo que está ouvindo. Mas eu digo, né, fazendo menção à Bíblia, para onde iremos? Para onde iremos? Se as palavras de vida eterna estão aqui? O que pregaremos, senão o que está contido neste livro, meus irmãos? Foi para isso que o pastor Pedro dedicou sua vida. Tudo isso aqui, esse prédio, essa estrutura maravilhosa. Estrutura é importante, amém? Estrutura é importante. Mas tudo isso aqui é para pregar o Evangelho. É para amar as pessoas. Amém? Tudo isso aqui é para receber aquele convidado que você vai trazer, que eu vou trazer. Tudo isso aqui é para que o Evangelho avance passo a passo. Tudo isso aqui é para resgatar, é para alcançar, é para amar o próximo. Nós não iremos e não podemos deixar de fazer isso, amém? Senão tudo isso aqui perde o seu completo valor. Não vai servir de nada. Não vai servir de nada.
Cristo veio a este mundo para morrer numa cruz. E através do seu sacrifício, deste sacrifício, garantir a vitória a todos aqueles que creem. Amém? A todos que creem. Aquele que crê nele jamais morrerá. Foi o que Jesus disse a Marta antes de ressuscitar Lázaro. Ele disse a ela: aquele que crê em mim não morrerá eternamente. As pessoas questionavam ele: se o Senhor tivesse chegado, mas ele poderia não ter ressuscitado Lázaro, e essa verdade não seria mudada, porque o Evangelho é imutável. Vocês sabem, ninguém muda ninguém, mas o Evangelho transforma as pessoas. A palavra de Deus transforma as pessoas. Jesus ressuscitou Lázaro. Ele teve as suas razões para isso. Mais adiante, nesse mesmo texto de João, ele prediz a sua morte para os seus discípulos. E ele diz o seguinte: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Essa igreja plantou uma semente de fé. Hoje ela atende pelo nome só de semente. E o pastor que recebeu essa visão de Deus, porque foi assim, foi uma visão de Deus, ele, como uma semente, teve seu corpo colocado na terra. E você pode ter certeza que Deus tem um propósito em tudo o que Ele faz. Isso não foi em vão, não será em vão, porque daremos muitos frutos, amém? Esse é o Evangelho. Evangelho sem frutos não é Evangelho. Não tem como, aonde o Evangelho ser pregado, não dar frutos, a não ser que esteja sendo pregado outra coisa que não o Evangelho. E nós não faremos isso aqui. Não iremos complicar aquilo que é simples. O pastor Pedro me ensinou uma coisa muito importante. Muitas coisas, né? Mas que era... Eu sempre dizia a ele: pastor, eu tenho muita dificuldade em ouvir a voz de Deus. Às vezes eu vejo a pessoa falando: não, Deus me disse, Deus me falou, Deus mandou. Deus nunca me falou assim. Inclusive o pastor Pedro sempre dizia que ele tem muita curiosidade quando uma pessoa diz isso a ele, para saber o tom da voz de Deus, se era fina, grossa, como era, tal. Eu nunca ouvi Deus me dizer assim: faça isso ou faça aquilo. Nunca. Eu me abria muito com ele nesse sentido. Falei: pastor, mas a gente sente, a gente lê, mas eu tenho muitas dúvidas. E ele me ensinou a estar atento aos sinais. Ele dizia que ele caminhava com Deus muito mediante a pistas. E Deus, Ele dá pistas, Ele dá sinais daquilo que Ele está fazendo. Amém? Ele dá sinais. E a partir daí, eu comecei a perceber quando Deus se comunicava comigo, ou não. Quando Ele não me dizia nada, ou quando Ele queria me dizer alguma coisa sobre determinado assunto. A partir daí eu comecei a me ligar nas pistas. Já que eu não tinha um link assim tão aguçado, assim, um link tão poderoso com Deus, de ouvi-lo, eu passei a ficar atento aos sinais, às pistas daquilo que Deus estava fazendo ou daquilo que Ele queria fazer na minha vida, no meu ministério. E é engraçado porque, se começamos a pensar nisso, eu poderia me perguntar:
mas Deus nunca lhe deu sinais ou pistas de que o pastor Pedro, num dado momento, iria faltar? É lógico que sim. Todos nós, em algum momento, vamos faltar. Esse tempo vai chegar para todo mundo. Para isso, não precisaria nem de pista, nem sinal nenhum. Agora, se você me perguntasse, mas que seria nesse tempo? Não. Sabe por quê? Porque nós somos assim. Existem momentos que Deus, Ele dá sim as pistas, Ele dá sim os sinais, mas nós ignoramos. Nós é que não percebemos, nós é que não ouvimos. Em muitas ocasiões na nossa vida, nós fazemos isso porque Deus, na verdade, Ele dá sinais o tempo todo. Ele se comunica o tempo todo. Quando nós abrimos os nossos olhos de manhã, Deus já começa a se comunicar conosco. É a gente que não fomenta essa comunicação. É a gente que não alimenta essa comunicação. Somos nós que fazemos isso, não é Deus. Deus não faltou, Deus não falta, nunca. Nunca. Ele nunca falha, Ele nunca falhará. Ele é o Senhor desta igreja, amém? Ele é Deus. Ele é Deus. Quem sou eu para questionar as razões de Deus? Quem somos nós para questionar a metodologia de Deus? Uma coisa eu sei. Uma das palavras que define Deus é amor. Deus é amor. E se vamos enfrentar este luto, é porque Ele nos ama. Amém? É porque Ele tem algo para nós. Maior do que aquilo que nós somos capazes de enxergar hoje. Amém? Muito maior. Pode ter certeza disso, meus irmãos. Pode ter certeza disso. Assim como eu nunca quis ser um pastor, e hoje eu sou, eu também nunca imaginei em herdar uma igreja órfã do seu pastor. E hoje eu estou aqui. Pela graça e pela vontade de Deus. Amém? Pela graça e pela vontade de Deus. Não há outra razão. Eu não tenho nenhuma razão para estar aqui hoje, se não fosse as misericórdias de Deus que se renovaram sobre a minha vida nesta manhã. Eu não tenho dependência financeira, emocional. Estou sofrendo? Sim, naturalmente. Eu perdi um grande amigo. Um grande amigo. Vou sofrer por algum tempo? Vou sim. E não negocio isso, eu não abro mão disso. Porque é assim que eu vou passar por isso. Amém? É justamente em momentos como esse que nós somos aperfeiçoados. É justamente na nossa fraqueza que Deus nos aperfeiçoa. Amém? Então a única razão de estarmos aqui é a graça. São as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Essa é a razão pela qual nós vamos seguir adiante. Essa é a razão pela qual nós podemos dizer que o legado vive, porque esses ensinamentos foram impregnados em nossa mente e em nosso coração. Eu acredito, com todas as minhas forças, que Deus tem algo gigantesco para essa igreja. Eu não sou capaz de afirmar se será comigo ou qualquer outra pessoa, porque isso não importa. Isso é irrelevante. O que importa é cumprir a missão.
é levar o Evangelho adiante. Amém? Isso importa. Isso é importante. Esse compromisso eu tenho, eu quero, porque eu acredito. Eu acredito. A vida do pastor Pedro me fez acreditar nisso. A forma como ele apresentou o Evangelho para mim me fez acreditar nisso. Jesus é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei. Ele, definitivamente, ele não erra. Nunca errou. E nunca irá errar com nenhum de nós. É daqui para frente. Amém? É daqui para frente. Nós vamos ver, assim como estava ontem aqui, inclusive, mas nós vamos ver cada cadeira desse auditório ocupado. Nós vamos ver essa galeria completamente ocupada. E nós vamos ver cadeiras lá atrás sendo colocadas, porque não vão caber as pessoas que chegarão até esta casa, até esta igreja, através da minha vida e da sua vida, meu irmão. Esse é o Evangelho, não é outro. Esse é o Evangelho. O Evangelho atrai, entende? O Evangelho não é algo que chega em você e para em você, ao contrário, ele chega e multiplica. Assim é o amor de Deus, ilimitado, ilimitado. Esse é Deus. É o Deus que lhe ama, muitas vezes lhe dando algo. E é o Deus que também lhe ama muito, muitas vezes lhe tirando algo. Ele é soberano. Ele sabe o que faz. Ele não erra nunca. E não errou agora. Não errou agora. Na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Filipenses, ele diz que os seus sofrimentos têm contribuído para a expansão do Evangelho. Então sofrer faz parte. Sofrer faz parte do processo. Sofrer faz parte do processo de expansão do Evangelho. E num dado momento dessa carta é quando ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já imaginou? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro por quê? Porque vai me conectar com Ele. Porque eu vou estar com Ele. E sempre é lucro estar com Jesus. E o viver é Cristo, porque enquanto eu viver, eu vou pregar Cristo. O viver é Cristo. E eu queria mesmo que a gente entendesse isso de todas as formas possíveis. O viver é Cristo. A nossa vida só tem sentido com Cristo. O Evangelho necessita chegar às pessoas. Rápido, a cada dia que passa, mais rápido. Deus tem pressa. O exército dele parte, está aqui, amém? Não se omita nunca, jamais. Mesmo na sua timidez, se for o teu caso, Deus vai usar a tua vida, meu irmão. Deus vai usar a tua vida, minha irmã. Deus vai usar esta igreja para cumprir os propósitos dele. Amém? Essa igreja é uma igreja de propósitos. E nós vamos até o final. Até o final. Quem está com as suas Bíblias, eu queria que você abrisse em Filipenses, capítulo 3.
Eu queria encerrar lendo esse trecho. Apenas lendo esse trecho. Filipenses 3, versículo 12 ao 14. Eu queria que você ficasse de pé também. Porque nós vamos ler. Vamos terminar essa leitura com a melhor salva de palmas que você puder dar a Jesus. E nós vamos louvar ao Senhor. Porque nós temos muitas razões para agradecer a Deus. Amém? Muitas razões para agradecer a Deus. Eu disse Filipenses 3,12, não foi isso? Pastor Pedro sempre usava esse texto. Lembre-se, quando terminarmos, daremos a melhor salva de palmas que nós pudermos para Jesus. De gratidão mesmo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. La, 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 la. Da tua vontade, meu porto seguro.
no centro da tua vontade. Essa música, ela foi tantas vezes cantada, tantas vezes. No final dela, normalmente tinha um apelo, um chamado. Apelo não, pastor Pedro não fazia apelo. Ele achava um absurdo ter que apelar as pessoas para aceitarem Jesus. Existia um convite, um chamamento, digamos assim, para quem quisesse caminhar com Cristo. Mas não era caminhar de qualquer jeito, era caminhar com Cristo, tal qual foi Jesus aqui na terra. Esse era o convite. Esse era o convite. Meus irmãos, eu não sei como você tem caminhado até aqui. Na verdade, algumas pessoas mais próximas a mim eu até sei, mas eu não sei de todos. Eu não sei da vida das pessoas. Eu não sei como você vem caminhando até aqui. Mas eu queria te convidar essa noite. Eu queria lhe desafiar essa noite a caminhar com Jesus. Eu queria lhe fazer esse convite essa noite. Eu quero a caminhar com Jesus. A você abrir mão daquilo que é menos importante, daquilo que realmente não interessa, e fazer a vontade de Deus, fazer discípulos, alcançar pessoas, buscar cumprir o ID. O pastor Pedro, ele gastou a vida dele em prol disso. Esse sempre foi o objetivo final: apresentar o Evangelho às pessoas, resgatar os perdidos, salvar vidas. Esse sempre foi o desafio. Esse é o desafio do crente, do cristão: salvar vidas, resgatar o perdido, alcançar as pessoas. Vida na vida, vida na vida. Eu quero lhe desafiar a isso. Eu quero lhe convidar a isso. E se porventura hoje aqui você não tem caminhado com Jesus dessa maneira, você não tem caminhado lado a lado com Jesus, se você sequer tem sentido a presença de Jesus na sua vida, eu quero lhe dizer que Ele está aqui, amém? Jesus está aqui essa noite. Jesus está aqui. Abra o seu coração. Abra o seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão, minha irmã. Ele está aqui, Ele quer fazer morada dentro de você. Ele está aqui por sua causa. Ele está aqui por sua causa. Ele quer um espaço no seu coração para Ele entrar e fazer morada. Basta você dizer com a sua mente, com o seu coração: Jesus, eu te quero na minha vida. Jesus, eu quero a tua presença na minha vida. Jesus, eu não quero comandar eu mesmo a minha vida a partir daqui. Eu quero que o Senhor faça isso. Eu quero me entregar a ti. Eu quero gastar os meus dias na tua presença. Muda, restaura com teu bálsamo de amor. Muda, restaura com teu bálsamo de amor. E eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade, no meu porto seguro, no
centro da tua vontade. Meu porto seguro. E Deus diz: ser forte e corajoso, não temas. Ou seja, não dê importância ao medo que você está sentindo. Tire forças, tenha coragem. A boa nova é que existe um Salvador. A boa nova do Evangelho é que existe alguém que pode salvar. E se existe um Salvador é porque alguém está perdido. Ele é aquele em quem nós depositamos as nossas ansiedades. Ele é aquele em quem nós confiamos, mesmo nos momentos bons, nos momentos ruins. Todas as vezes que o medo vier ao teu coração, se lembre disso. O Senhor está presente naquele lugar, naquela circunstância, por pior que ela seja. Muitas vezes nós estamos brincando de sermos crentes dentro de igrejas, esquecendo a urgência, o perigo que as pessoas estão correndo. Quero que você entenda isso. Irmãos, nós fomos salvos por Jesus para levar o evangelho desse mesmo Jesus a quem está perdido, ponto. Nós estamos acostumados com mensagem de coach, sabe? Mensagem para ensinar as pessoas a acharem que elas são bacanas, que elas são como elas terem. Eu prego o evangelho de Jesus Cristo e não quero saber de outra coisa. A vontade de Deus para a tua vida está escrita para que você leia quantas vezes você precisar. A forma de ouvir a voz de Deus é ouvir sobre a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é ouvir alguém falando da palavra de Deus. O evangelho é Cristo crucificado, e a razão dele ter sido crucificado é o pecado que está detonando as pessoas e levando-as para o inferno. Mas qual é a razão? Porque Deus disse que mesmo diante do medo, do desafio, ele precisava não valorizar o medo, mas sim arranjar forças e coragens. Ele disse: porque eu estou contigo. Esse é o evangelho que eu quero lembrar aos irmãos hoje. Ai, pastor, vou para outra igreja. Tem muitas, mas mesmo em outra igreja você não vai se desincumbir do que Deus espera que você faça. Deus é Deus quando as pessoas não são mais as pessoas. Deus continua sendo Deus quando toda a estrutura que você tem hoje ruir. E a palavra diz que muitos ressuscitarão naquele dia para a vida eterna. E o único mérito dessas pessoas era ter crido em Jesus. Vamos de força aí, ó. Tá saindo aí? Vai! Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra para me defender, mesmo que eu já esteja no meu túmulo. A nossa esperança em Cristo, ela está para além desta vida. Eu sei que meu Redentor vive. Amém.
A gente vai encerrar. O Jaran tem um recado para dar aqui. Vou chamar o Jaran aqui logo. As verdades pregadas por este homem aí, elas mudaram a minha vida. Elas mudaram a minha vida. Eu estou disposto, muitas vezes nem sempre disponível, mas eu estou disposto a entregar a minha vida em prol dessas verdades. É o que eu vou fazer. Por isso eu vou continuar. O legado vive porque nós estamos aqui. A igreja está aqui. E se tudo que foi pregado até hoje para você fez algum sentido, você também vai continuar. Você também vai seguir. Juntos. Amém? Nós vamos adiante juntos, porque o legado vive. O legado vive. Jairã é um grande homem de Deus. Pastor Alisson, Pastor Guilherme, Larissa, Érica, Pastora Larissa, Pastora Érica, George, Cíntia, venham aqui. Só queria que vocês conhecessem, e se eu estiver esquecendo de alguém, Alisson me fala aqui. Esses homens aqui e mulheres, pastora Gigliola não está aqui, mas o pastor Pedro, ele tinha um grupo, que ele chamava de líderes sênior. Estão mandando a gente para o lado. Ok? Amém. O pastor Pedro tinha um grupo que ele chamava de líderes sênior, aonde ele sempre dava as suas primeiras instruções, era para este grupo. Este grupo está aqui diante de vocês. É com essas pessoas que eu também vou caminhar. Amém? Essa é a equipe que o pastor Pedro montou e deixou. Existe uma outra equipe, um outro grupo também, com mais pessoas, mais líderes. Mas estes são os líderes que ele separou para uma, digamos assim, instrução inicial, para depois ir passando para toda a igreja. São essas pessoas aqui. É com elas que eu vou continuar, é com elas que eu vou seguir. Amém? Honrando o legado deixado pelo pastor Pedro, honrando a minha pastora Gigliola, que em breve ela vai estar aqui, honrando a família dele que está aqui, que serve, honrando vocês, a igreja. Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar o Jaran dar o recado dele aqui agora, depois a gente ora encerrando o culto. Amém? Graças a paz. Eu tenho um aviso rápido para dar, mas muito importante. Ele diz respeito ao nosso plano de leitura anual. Há um tempo atrás, conversando com o pastor Pedro, ele me falou algo assim que me marcou muito. A palavra fala que a gente não deve ficar preocupado com o que iremos falar quando chegar a hora de falar diante de autoridades, porque o Espírito Santo nos lembrará. E ele me fez uma pergunta: o que o Espírito Santo vai nos lembrar se a gente não se expor à palavra? Ele só vai lembrar aquilo que você estudar, aquilo que você ler, aquilo que você se apropriar da palavra de Deus. Por isso que fala sobre guardar a palavra no coração. Então, já está aqui. A gente vai começar, certo, o nosso plano de leitura anual e vamos ler como um corpo, como igreja, tá certo? E esse plano de leitura ele será dividido em 4 partes. É por isso que fala 4x4. Então começaremos no dia 4 de fevereiro, né? E iremos até o dia 3 de dezembro, mais divididos em 3 módulos, em 4 módulos, tá certo? E com a conversa com o pastor Guilherme e com o Lucas, eles tiveram uma ideia incrível.
uma ideia que vai incrementar demais esse plano de leitura. E essa ideia é ter um encontro mensal para falar sobre aquilo que iremos ler de forma antecipada. Então, na última semana, pode passar, na última segunda-feira de cada mês, teremos o nosso encontro que chamaremos de bússola. E aqui todos receberão as coordenadas. A gente vai sentar e aprender um pouco sobre os pontos chaves daquele texto que iremos ler no decorrer daquele mês, sobre coisas que foram registradas porque eram importantes, sobre como ler, o estilo de cada tipo de livro que foi escrito, sabe, a diferença daquilo que é uma carta para aquilo que é uma parábola, e será uma bênção, será um momento mesmo de se aprofundar na palavra de Deus. Então, na segunda-feira, próxima segunda-feira, já deixa reservado aí na sua agenda, não deixa de vir, não deixa de comparecer. Eu sei que muitos trabalham, mas quem puder, dê um jeito de estar aqui, porque será uma bênção. Eu também vou dar um jeito de comparecer, de estar aqui dia 19, certo? Dia 19 não, às 19 horas, 19h30, dia 30, tá certo? E o pastor Guilherme será o primeiro a trazer, tá certo, as coordenadas para os livros que estaremos lendo em fevereiro. Então será uma bênção. Não deixa eu estar aqui presente, tá bem? Meu irmão, minha irmã, vai parar encerrando. Eu também vou dar um jeito de estar aqui. Amém, Jairan? Eu esqueci da Bianca, viu? O Jairan e a Bianca. A Bianca está aí? Pronto, esqueci de você, viu, Bianca? Me perdoa. O Jairan e a Bianca entraram nessa equipe depois. O pastor Pedro ele já havia adoecido na ocasião e já tinha deixado o grupo comigo. Mas eu informei a ele, perguntei a ele, pedi a ele o que ele achava da ideia de chamar o Jairan e a Bianca para essa equipe. Ele achou ótimo e assim fiz. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. São 19h38. Para quem não sabe, o horário do nosso culto termina às 19h30. E todas as vezes que passava do horário, antes de eu passar por aquela porta, eu já recebi uma mensagem do pastor Pedro no WhatsApp puxando a minha orelha, porque eu passei do horário. Amém? Então nós vamos ter cuidado com isso também. Nós vamos manter isso aí, ok? É bacana começar no horário, terminar no horário. É muito bom cumprir os horários. Amado Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua soberania, pelas Tuas misericórdias, pela Tua perfeita vontade, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Muito obrigado pelas formas que o Senhor decide tratar conosco. Muito obrigado porque o Senhor, como um Pai zeloso, não nos priva de nada em nosso tratamento, em nosso processo, para que nós possamos crescer e amadurecer. Eu sei, Pai, que será um tempo de luto, um tempo não fácil de atravessarmos, mas nós atravessaremos, Pai, em nome de Jesus. Nós passaremos em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor tem um grande propósito, um grande projeto para a Tua igreja. O Senhor tem um grande projeto para esta igreja, Pai. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso, Pai. Nós não iremos negociar isso nenhum dia de nossas vidas, Pai. Espírito Santo, eu quero te pedir com muita humildade, Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, faça a visitação à pastora Gigliola, a Jéssica, a Gabriel, aos demais familiares, Pai, em nome de Jesus. Leve, Pai, o Teu consolo, leve o Teu refrigério, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor possa acalentar estes corações, Pai, que estão sentindo tanto. Oh, Pai, nós só sentimos saudades daquilo que foi bom dia, Pai. Caso contrário, sentiríamos outra coisa. E foi muito bom, Pai. Cada dia, cada momento que o Senhor nos proporcionou ter com o pastor Pedro, Pai, eu quero te agradecer, porque foi bom demais. Muito obrigado, Senhor. Sei também que o Senhor continuará nos conduzindo e cuidando de cada um de nós. E é nessa certeza, Pai, é nessa certeza que eu oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz:
Amém.